Fique à vontade, sejam bem-vindos. Tá, a primeira pergunta é qual é a opinião do senhor sobre a renúncia do Papa? Bem, eu considero que foi a atitude mais sábia que ele teve até hoje. Uma atitude cheia de simbolismo, de significados, até com a data que ele escolheu para a renúncia. Tá. Para mim, tem um simbolismo muito grande, que dia 28 de fevereiro é o dia que meu pai mandou que instituísse o reino de Deus na Terra, num momento histórico, em 82, quando praticou o ato libertário. Pode ver lá na mídia, as datas, tudo. Então foi uma atitude inspirada dele escolher essa data. Primeiro, como já faz muitos séculos que ninguém renunciava. Segundo, que ele mostrou até no ato da renúncia, como ele está lúcido, a lucidez, porque ele enxergou que na idade dele, nas condições frágeis da idade dele, ele pode sentir-se muito melhor como eminência parda da instituição que ele representa, do que ficar indo para lá e para cá. Continuará dirigindo a instituição, só que usando sangue mais novo. A outra vantagem que ele teve em renunciar é que ele, numa só tacada, ele se livrou de um leque, de um cortejo enorme de coisas que estão montando contra ele, né? Incluindo as indiscrições do mordomo, etc. E procure imaginar o significado disso, a diferença entre ele e o antecessor dele, que apareceu em público a última vez com um rosto cadavérico e deixou essa última imagem. Ele viu isso. Ele pensou, não, eu quero ficar. A minha última imagem tem que ser sentadinho no trono, entende? Eu vejo na mídia aí, na net, estão fazendo eu sei que é tipo assim, troll, indo para, como é que é, para se eleger no lugar dele, indo para Papa, etc. Queria dizer o seguinte para eles lá e para ti também aqui, que isso é impossível, tanto é que eu mandei responder lá na internet, sem chance, porque eu vim da parte do meu pai com um mandato. E este mandato que Deus me deu é irreversível. E estou coerente com o que falei aos milagres, que ninguém serve a dois senhores. E o reino dividido não subsiste. Eu não posso estar aqui na Nova Jerusalém do Apocalipse 21, porque aqui ninguém é obrigado a ter, mas aqui é a Nova Jerusalém. Brasília é a Nova Jerusalém, mas está toda a humanidade vai saber. Eu não posso estar aqui e ao mesmo tempo estar lá. Com relação ao brasileiro ter essa expectativa, muita gente está falando que gostaria de ter um Papa brasileiro. O que o senhor acha? Bom, é o seguinte, dizem que o Brasil é o maior país católico do mundo, né? Mas hoje em dia a contabilidade não é bem a mesma, né? Primeiro. Segundo, quem é que vê aqui no Brasil atualmente alguém com talento para assumir uma condição dessa? E hoje em dia, digo mais, dizem assim, a linguagem brasileira que o povo brasileiro é malandro, tá, né? No sentido não negativo da palavra. Será que algum brasileiro gostaria de sentar numa cadeira quente daquela? Hein? Uma cadeira elétrica? Porque atualmente, quem sentar lá vai ter que enfrentar o bombardeio, né? Porque ou muda todas as leis, daí acaba como aquele Papa Sorriso, né? Ou vai ter que enfrentar o bombardeio das alterações sociais contemporâneas, tipo casamento gay, o aborto, que será inevitável, é inevitável a legalização do aborto no Brasil, é inevitável. Uma questão de saúde pública, 200.000 mulheres morrem por mês, por ano, com um problema de aborto com agulha de crochê, etc., feito em casa. Então não adianta as vozes se levantarem, é a realidade. Antes eram contra o contraceptivo, né?
E hoje em dia já não pode mais, porque é uma realidade que envolve até doenças venéreas e AIDS, etc. Mas o aborto é um problema seríssimo, muito sério. É uma maldade muito grande impedir que o Estado cumpra seu dever de prestar assistência na saúde pública. E o aborto é um problema de saúde pública. Crianças de 10, 12 anos grávidas têm que esperar a morosidade do Poder Judiciário. Quando chega já é tarde, como eu vi um caso em Curitiba, horrível, lastimável. Uma garota de 11 anos ficou 7 meses esperando e quando veio a ordem, nenhum médico queria fazer o serviço. Quando a autoridade... Então, quer dizer, é uma coisa que eles vão ter, quem sentar naquela cadeira quente lá, vai ter que assumir isso aí, vai ter que encarar. Então, essa é uma outra coisa. A política atual e o avanço das religiões. O avanço. Eu falo isso com autoridade porque eu não sou religioso. Eu não sou religioso. O reino de Deus não é uma religião. O reino de Deus é um local onde se aprende a lei de Deus. Aqui é certo o reino de Deus formalizado pela SUS. Eu não sou religioso, abomino essa palavra inclusive, porque se Deus é onipresente, onisciente, onipotente, onipresente, ele vivifica cada célula do teu corpo, cada partícula do teu sangue. Logo, se tu não pode fugir dele nem na hora de cometer um pecado, como vai expressar de alguém te religar com ele? Religião quer dizer religai, do latim, né? O que o senhor gostaria de adicionar assim, para essa situação? Por exemplo, teve uma foto que mostrou um raio em cima da catedral. Eu vi, achei muito interessante, ali uma coincidência. Aquilo é uma coincidência? Uma asposa coincidência. Você entendeu? Uma asposa coincidência. Porque na verdade coincidência não existe. Não existe. Nem existe, nem é coincidência que ele renunciou agora. E para mim nem é coincidência a data que ele, inspirado, escolheu para renunciar. Inclusive meio insólito, né? Bom, parece que 6 séculos que ninguém vê alguém renunciar num cargo desse. Mas eu fico achando interessante até agora as reuniões que eu assisti, incluindo a do presidente do Brasil, né? Do ex-presidente Collor, do Jânio Quadro, né? Ela é anunciada no ato, né? Tinha essa aqui, foi interessante, foi anunciada como uma antecipação, e eu achei interessante. Foi inteligente da parte dele. Considero, repito, que ele é muito sagaz, muito pragmático. Ele, enfim. É o primeiro Papa a cumprir aviso prévio na lei trabalhista. Entendeu? O senhor acha que qual é a razão da diminuição do catolicismo no Brasil? Bem, no Brasil, o povo brasileiro quer uma resposta franca, sincera. Enquanto que o povo brasileiro escutava que lá nos Estados Unidos, em outros países, havia pedofilia, que os Estados Unidos pagava uma fortuna para indenizar as crianças que foram vítimas de sacerdotes, ficava tudo assim no Brasil. Isso é bobagem. Isso aí é coisa lá de americano, isso aí não é nada, isso não é verdade, né? Diziam, foi nos Estados Unidos, lá tiveram que vender, segundo me consta, até uma diocese para pagar as indenizações. Enquanto que isso não acontecia aqui no Brasil, né, a coisa ia levando. Mas depois que começou a estourar aqui, sacerdote sendo preso, levado para prisão, confessando, como houve vários, pipocou aqui, acolá em todo o Brasil, daí o povo brasileiro começou a ficar com receio de levar as crianças na igreja. E daí, as crianças de hoje serão os adultos de amanhã. Daí começou a pipocar no Brasil todas essas coisas, aí depois foi surgindo outras coisas, e mais e mais. E então é uma realidade. Fora isto, o avanço dos lobos travestidos de cordeiro, que também aproveitaram esse ensejo, né, para multiplicar o encabretamento das ovelhas, né? Os chamados evangélicos, né? Agora ainda respondo por que eu não quero que ninguém se ofenda por eu dizer evangélico, porque na verdade os evangélicos jamais chamarei de evangélicos. Não, estou falando, os evangélicos são aqueles que respeitam, que acatam, que assimilam o evangelho que eu deixei.
Aqueles aprenderam, que eu disse, está em Mateus 6, versículo 6, para orar no quarto com a porta fechada. Está lá em Mateus, esse é o evangélico, que crê no que eu ensinei. Que também sabem que eu disse que João Batista era o Elias, logo que ele encarnado. Ele nasceu. Agora, o evangélico é aquele que nega o que eu ensinei, né? E fica obedecendo o lobo com pele de ovelha, que está geralmente montado no dorso dele, né? E chupando 10% do seu salário. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, de Tua e toda glória, para todo sempre, ó Pai, e a paz seja com todos. Até sempre.